Glória a Deus nas maiores alturas e a paz do Senhor Jesus habitando ricamente em cada coração nesta noite. Amém? Meus queridos, todos são muito bem-vindos esta noite de celebração, de alegria, quando os nossos olhos, nossas mentes, a gente se volta para este evento maravilhoso, extraordinário, do Natal de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. E este momento que a Igreja Salém está vivendo agora, nesse momento de culto, é exatamente isso, para que os nossos corações sejam fortalecidos, sejam enriquecidos com esta mensagem verdadeira, cristalina, pura, do Natal que nós temos na Palavra de Deus, o sentido verdadeiro do Natal. Estamos aqui para reunir-nos, para reconhecer isso, para louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor por ter nos dado Jesus Cristo. Então, eu queria refletir com vocês nesta noite sobre um dos nomes de Jesus. Nós estamos estudando isso, essa série de estudos sobre os nomes, e um dos mais lindos nomes dele nós vamos ver nesta noite, que eu reservei exclusivamente para hoje à noite. Eu vou fazer a leitura bíblica agora, que vocês vão me acompanhar. Está aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23, que diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, a sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque o que nós vamos ler? Ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos mais uma vez agora diante da Tua Palavra, nesse tempo que dedicamos ao Senhor para adorar o Teu nome, para reconhecer a bondade, a graça do Senhor, a fidelidade do Senhor, cumprindo as Tuas promessas e nos dando um Salvador. E agora, quando vamos refletir um pouquinho nesses textos que acabamos de ler, pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos aquilo que precisamos entender nesta noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das maneiras de conhecermos melhor a Jesus é conhecendo os vários nomes que Deus deu para ele nas Sagradas Escrituras. Não é? Nomes na Bíblia são muito importantes, porque os nomes não são apenas para, na Bíblia pelo menos, os nomes não são apenas para identificar as pessoas, mas nomes descrevem a pessoa, descreve o que ela é, o que ela faz, revela o caráter da pessoa. Nas
assim na Bíblia. E existem muitos nomes, por exemplo, de Deus na Bíblia. Todos eles projetados pelo próprio Deus, para nos dar uma descrição de quem Ele é. Quem é esse Deus? E o nosso Deus, meus irmãos, é tão grande, tão inesgotável, que um nome só jamais poderia defini-lo por completo, nem muito menos os vários nomes, né? Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo, que também tem vários nomes na Bíblia. Eu estava mencionando no ano passado que existem 52 nomes de Jesus registrados na Bíblia, no Novo Testamento e alguns do Velho Testamento também. Temos estudado alguns deles, né? Por exemplo, nomes Jesus Cristo, né? Cristo é o nome de Jesus, um dos nomes. Senhor, Emanuel, Filho de Deus, Filho do Homem, Consolador de Israel, a palavra viva, o Leão de Judá, o Alfa e o Ômega, o autor e consumador da fé. Tudo isso é o nome de Jesus, o capitão da nossa salvação, o desejado das nações, a fiel testemunha, o bom pastor, o cabeça da igreja. Todos esses são nomes, existem vários nomes. Mas hoje nós vamos olhar para um dos nomes que o Pai, Deus, deu para Jesus. As crianças sentaram. Todo mundo já bebeu água? Ok? Vamos ficar quietinho que já vocês vão cantar novamente, tá bom? Quando Jesus nasceu, ele recebeu um nome especial. E se vocês prestarem atenção aqui, no texto, vocês vão perceber que o que está acontecendo aqui é uma citação do que foi dito pelo profeta Isaías, está aí dizendo, né? Está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Então, irmãos, para que a gente possa entender o significado deste nome de Jesus que ele recebeu antes dele nascer, nós temos que voltar lá para Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz a mesma coisa, o cumprimento, o que Mateus está dizendo é o cumprimento daquilo que Deus havia dito há mais de 1000 anos atrás, exatamente 1500 anos atrás, nesse texto aqui que a gente vai ver de Isaías, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Isso é o Isaías falando, preste atenção, 1500 anos antes de Jesus nascer. Essa profecia: o Senhor mesmo nos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamarás Emanuel. E a Bíblia, lá em Mateus, já traduziu para nós o que significa essa palavra Emanuel. Significa Deus conosco. Mas, irmãos, vamos pensar o que realmente significa essa frase, essa palavra, Deus conosco. O que é que, de fato, significa para você este nome, Deus conosco? Olha, quando Isaías falou isso, no tempo dele, nesse tempo aí, se você ler o capítulo 14, você vai notar o seguinte contexto, presta atenção. A cidade de Israel, a cidade de Judá, estava cercada pelos inimigos. Havia um rei em Judá chamado Acás, o rei Acás. Então, Deus dá um sinal, Isaías ora a Deus, a cidade está cercada pelos inimigos, então Deus diz ao rei Acás, Deus diz assim para ele: eu vou dar um sinal para você, um sinal da vitória sobre o inimigo que está atacando vocês, está cercando vocês. E este sinal da vitória é que uma virgem daria luz a um filho. E Deus diz, meus irmãos, lá em Isaías, Deus está dizendo: este será o meu sinal que você vencerá, que o inimigo será derrotado. É que uma virgem vai dar um filho. E esse nome, o nome desse menino será chamado de Emanuel. Mateus
Agora, nos Evangelhos, 1500 depois, ele pega essa profecia e relaciona, aplica ao nascimento, ao Natal de Jesus Cristo. Aqui, nós temos a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o Natal. A primeira coisa importante: Natal Jesus é Emmanuel. Esse é o primeiro sentido do Natal. O nome dele é Emmanuel. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que não importa o que você tem passado na sua vida, não importa o que tenha sido bom ou ruim para você neste ano, ou não importa o que você vai enfrentar no próximo ano, que está bem aí, né? Próxima semana já é o próximo ano. Você precisa conhecer este lindo nome, Emmanuel. Você precisa conhecer este nome, porque este nome significa que você não vai enfrentar as suas lutas sozinhos. Deus está com você. Amém. Nós não vamos enfrentar os inimigos sozinhos. Deus está com você. Deus está conosco. Entenda isso, irmão. Entenda que quando o profeta Isaías fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, a profecia, ele fala num contexto onde as coisas não estão indo muito bem. Aliás, tem problemas lá, aquelas circunstâncias quando o inimigo vem contra o povo de Deus para destruir. Então Mateus lembra disso quando ele está escrevendo, lembra dessa história para dizer para nós que o nascimento de Jesus é Deus vindo para estar conosco, o Deus Todo-Poderoso, nos piores momentos da sua vida, ou nos momentos mais felizes da sua vida. Deus está conosco. Deus está conosco. Então, irmãos, essa é a boa notícia de Natal. É a boa nova que temos que lembrar da nossa vida. Jesus é o Emmanuel. Jesus é Deus conosco. Você não está largado, sozinho, abandonado, desprezado. Por quê? Porque o nome dele é Jesus. O nome dele é Emmanuel. É Deus conosco. Deus conosco. Ainda que você esteja andando longe de Deus, ainda que você esteja andando assim, em pecado na sua vida, escute o que eu estou dizendo. Deus não me abandonou. Deus não virou as costas. Deus não fechou a porta. Deus não saiu sem saber o que fazer com você. Ele sabe o que fazer com você. Está ao lado de você, falando para você, indo atrás de você. Deus conosco. O nome de Jesus é Emmanuel. Meus irmãos, vamos pensar nisso. Vamos pensar um pouquinho nisso. O Deus Todo-Poderoso, que criou o universo, que criou todas as coisas, que não há nada impossível. Nada impossível que ele não possa fazer, que conhece todas as coisas, num conhecimento perfeito, completo. Este Deus está conosco todos os dias, todos os momentos. Esse Deus está conosco. A pergunta é: será que há motivos? Será que há motivos para não crermos que nós podemos vencer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que há motivos para desistirmos de lutar pelos nossos filhos? Será que há motivo de desistirmos de lutar pela vida? Se Deus está conosco todos os dias. Meus irmãos, vamos aprofundar um pouco mais neste nome. Diz aqui que o menino nascerá, e que o nome desse menino será Emmanuel, Deus conosco, porque o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele veio para estar conosco. Então a primeira coisa que aprendemos aqui, que Jesus é Deus. Jesus é Deus.
O Novo Testamento fala muito sobre isso. Muito. Em muitos lugares. Por exemplo, Colossenses 1,15 diz que Jesus é o retrato visível do Deus invisível. Como se Deus tirasse uma selfie e mandasse para nós. Só que não é um retrato em papel, é uma pessoa, um retrato de Deus. Para a gente conhecer a Deus, tem que conhecer a Jesus, porque Jesus é Deus. Hebreus 1,3 diz que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Exata do seu ser. Interessante que a principal razão que os judeus quiseram matar a Jesus foi exatamente por isso, porque ele declarou claramente, repetidas vezes, que ele é Deus. Ele é interessante. Eu gosto muito daquela conversa que Filipe, não Filipe, filho de o Filipe da Bíblia, não o filho de Rivelli, o Filipe disse assim para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. Isso aí é suficiente, a gente quer ver o Pai. Mostra-nos o Pai. Mas Jesus olha para Filipe e ele diz: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você está dizendo, mostra-nos o Pai? Eu sou o Pai. Interessante, irmãos, ele declarou que ele é Deus. Então, quando falamos de Jesus, nós estamos falando do próprio Deus. Então, tudo que nós precisamos lembrar, quando pensamos nesse momento do nascimento de Jesus, é que o nome dele é Emanuel, é o Deus que está conosco. Portanto, a única maneira de você se aproximar de Deus é aproximar-se de Jesus, porque Jesus é Deus conosco. Então, quando você for para casa, hoje à noite, terminando o culto, você certamente vai para casa, provavelmente vai ter uma ceia, não sei, talvez tenha ceia lá nos comes e bebe, não sei, provavelmente a gente costuma ter essa tradição. Não se esqueça disso, coloque isso no seu coração. Lembre-se que Natal quer dizer que Deus está conosco. O Deus Todo-Poderoso, que habita o mais alto dos céus, que criou todas as coisas, criou o universo, entrou na nossa história, pisou aqui. Por quê? Porque ele queria deixar você sentir o que é quando Deus está do seu lado e enchendo o seu coração. E também ele queria sentir como é ser humano, sentir o que nós sentimos. Interessante isso, irmãos. Sabe, Deus é Espírito, não é? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus é Espírito. Isso significa que ele não tem corpo físico, como nós, como eu e você, mão, pé, cabeça. Não tem um corpo, uma forma física, ele é um Espírito. Apesar dele ser Deus, e apesar dele saber tudo sobre você, e sobre mim também, tudo sobre nós, no conhecimento completo e perfeito, ele sabe tudo. Mas, quando Deus se tornou homem, ele veio também para sentir o que você sente. Quando Deus se tornou homem, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 14, foi para que ele pudesse se identificar conosco, com as nossas fraquezas. Então nós temos um Deus, um sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós, das nossas fraquezas, porque ele experimentou as fraquezas que nós experimentamos. Ele experimentou todas as categorias de sofrimento que nós enfrentamos. E ele não somente sabe disso,
conhecimento que ele tem, a onisciência que ele tem, mas, sobretudo, ele conhece porque ele experimentou a dor humana. Então, quando você conversar com Jesus, em oração, você está falando com alguém que pode sentir o que você sente, que pode sentir você. Ele não apenas lhe conhece, mas ele sabe o que você está passando, ele sabe o que nós estamos sentindo. Quando você entende que Emmanuel é Deus, significa que Deus está conosco bem aí do nosso lado, todos os dias. A gente sabe então que Deus não é alguém inacessível, inalcançável, difícil. Ele não é uma ilusão, ele não é um filme, uma fantasia. Ele é real, ele é Deus conosco. Então, irmãos, Emmanuel significa isso. Significa que você e eu recebemos um bendito presente, um presente maravilhoso, um presente extraordinário. E este presente é que o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, veio para ficar do nosso lado, para entender o que nós passamos, a experimentar muito as coisas que nós experimentamos. Por isso que ele pode entender completamente o que significa ser humano, porque ele, o Deus, se tornou homem, ao mesmo tempo perfeitamente Deus, como ele é, Deus conosco. Então, nesta noite, quando nós pensamos no Natal, noite de Natal, nascimento de Jesus, vamos dar a Ele o que Ele merece. Vamos dar a Ele a adoração que deve ser a resposta do nosso coração ao que Deus tem dado por nós, ao que Deus tem feito por nós. Filipenses 2,9 diz assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Adore a Jesus voluntariamente. Agora, reconheça esse presente que Deus lhe deu. Ou você vai adorá-lo mais tarde, só que será obrigatoriamente, vai ser obrigado a adorar. Mas todos irão adorar. Mas que prazer, que alegria poder abrir os nossos lábios, louvar ao Senhor pelo grande presente que Ele nos deu. Nesta noite, vamos dar um louvor real, sincero, uma adoração verdadeira, porque este Natal que estamos vivendo, né, a véspera hoje, não é simplesmente o nascimento de um bebê. É Deus se tornando carne, como nós, vindo habitar entre nós, com um propósito bem definido por Ele, ainda na eternidade, antes de criar o universo. Veio para nos salvar, veio para nos perdoar, veio para nos conectar com Deus, veio para nos unir ao Pai, veio para morrer pelos nossos pecados e para nos conduzir para Deus o Pai. Emmanuel é o nome de Jesus. E este nome traz esse sentido. Deus está conosco. Deus está conosco. Ele veio para nos salvar. Que bendita, maravilhosa notícia no Natal. O Natal de Jesus. Emmanuel. Deus conosco. Amém.